Fala gurizada, Antunes Nara para trazer a repercussão de mais uma vitória do Inter. O Inter está imparável, meu amigo. Vamos acompanhar a repercussão e vamos ver o que o pessoal aí do Sport TV falou após a vitória do Inter sobre o Vasco. Estamos com 62 pontos, a 7 pontos do líder, hein? Olha, falta 12 pontos, hein? Rapaz, será? Deixa o teu like, deixa o teu joinha e vem com o Antunes, vamos acompanhar o que o pessoal aí está falando do Internacional, tá bom? Mas antes, um recadinho da OneXBet para você que quer fazer aquela fezinha no teu time do coração. Se não tem o teu cadastro feito na OneXBet, vai no link que está no comentário fixado e te cadastra lá, meu amigo. Claro, aposte com responsabilidade. Lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? A OneXBet é a maior bookmaker do mundo, patrocinadora do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona. Meu amigo, não perde tempo. O OneXBet, o link está no comentário fixado, tá bom? Vai lá e faz a tua fezinha na OneXBet. Vamos então para a repercussão de Inter 1 ou Vasco 0, Inter 1. Se pegar os dois times, 91 passes errados do Vasco e do Inter, com a qualidade que acaba tendo, né? Por mais que o Inter também acabou finalizando, porque tem um volume de jogo, tem um time melhor do que o do Vasco. E pro Vasco, assim, se a gente for olhar, você vai esperar algo tão diferente do Vasco, né? Com times que sejam melhores, é difícil, né? Mas essa questão do Paiva ter colocado as duas linhas de 4 de cara, não sei se o Inter esperava isso, né? Mas quando tinha a bola, o Vasco estava bem posicionado e o Inter errou bastante, realmente. Choveu bem, né? Parece que o campo estava pesado no primeiro tempo. Teve a semana toda para treinar, mas acaba vencendo mais um jogo. Então são 15 jogos, né? Se eu não me engano. Abre 4 pontos do São Paulo, né? Por mais que pode até virar, de repente, G6, né? A gente não sabe. Mas aí, para essa busca de confirmação na Libertadores direta, acaba sendo mais uma vitória super importante, que 3 pontos não tem como não ser, principalmente jogando fora de casa. Só duas observações, Felipe. O que seria esse Internacional se o Roger tivesse assumido muito antes, tivesse, né, assumido o Internacional com mais tempo? Tudo bem que o início do Roger no Inter foi de oscilação, de dificuldade, mas como o Inter passou a jogar muito melhor depois que o Roger conseguiu organizar a casa, né? E tirar peças que não estavam tão bem, promovendo outras para corrigir esse jogo coletivo do Inter, o jogo só melhora, né? Cada rodada que passa. E pelo lado do Vasco, é uma equipe que, da maneira que a equipe luta em campo, se tivesse mais elenco, aonde esse Vasco chegaria, né? Perderam jogadores importantes, mas não tem. O fato é que o momento do Vasco é muito ruim, porque o Vasco venceu 2 dos últimos 13 jogos. Isso somando todas as competições, 2 vitórias em 13 jogos é muito pouco, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar, vamos chamar as entrevistas. O Verratti e o Wesley falaram lá em São Januário, a gente mostra para vocês agora aqui no Troca de Passes. Para falar com a gente, pela sua expressão naturalmente, né, Verratti, muita insatisfação. O Vasco não perdia em casa em São Januário há 15 jogos. Vocês precisavam muito dar uma resposta para a torcida, não conseguem nem marcar gol e saem de campo ouvindo o time sem vergonha. O que dizer? Cara, é uma situação muito ruim, de 3 jogos sem vitória. Hay que seguir trabajando con vergüenza. A gente tem muita vergonha, tem uma possibilidade muito grande de brigar por uma Libertadores, mas não la aproveitamos. Hay que seguir trabalhando, hay que botar a cara no campo, hay que deixar de pedir desculpas, hay que deixar de falar, hay que trabalhar. Agora temos uma partida muito difícil com Corinthians de visitante e a gente tem que ganhar, não tem outra alternativa. Tem que fazer um grande jogo e ganhar. Acho igual que o primeiro tempo foi bom, mas não alcança. Esta camisa é muito pesada, é uma camisa que tem que brigar por coisas importantes e há que seguir lutando, há que seguir trabalhando, há que parar de pedir desculpas e trabalhar e sair desta situação de 3 jogos sem vitória. Você acha que o time tem sentido muito a pressão, né, por essa busca por resultados, especialmente quando leva um gol? Muito se fala também que o mental do Vasco cai bastante. Você acha que isso está acontecendo? Cara, se você sente pressão por esta camisa, não pode jogar. É uma camisa muito pesada. Toda a gente sabe quando vem aqui a Vasco, a exigência é muito grande. Então hay que tener personalidad para levar esta camisa, en un momento bueno y en un momento ruim.
hay que trabajar con vergonha e ir a São Paulo e trazer os 3 pontos. Wesley, no intervalo você falou, né? Tentar buscar a vitória. O Inter jogou um futebol até confortável nesses últimos minutos, né? Porque impôs o seu ritmo de jogo. Queria que você falasse dessa mudança de postura do Inter no segundo tempo. E a sua marca, 11º gol, artilheiro do Inter na temporada, ao lado do Alan Patrick. E pode beliscar uma artilharia também no Campeonato Brasileiro, né? Vamos continuar trabalhando para continuar fazendo gol e ajudando o Inter, que é meu principal objetivo. E sobre, como citei no intervalo do jogo, que a gente voltaria para acertar algumas coisas, eu acho que a gente já tinha um total controle no primeiro tempo do jogo, não tendo chances claras, mas porém com controle definitivo do jogo. Voltamos, tivemos um pouco mais de volume de jogo, como você citou, e controlamos a partida, conseguimos fazer o gol e sair com a vitória daqui, que era nosso principal objetivo. 15 jogos de invencibilidade. Tem torcedor que tá brincando, o Inter não vai perder nunca mais. Quem é capaz de parar esse... A gente vai continuar trabalhando, mantendo o nosso foco, fazer o que a gente faz e ainda melhor para poder continuar essa invencibilidade aí por mais tempo possível. Tá aí Wesley e Verratti, né, falando sobre as fases, né, fases completamente diferentes. Wesley vai a 9 gols no Campeonato Brasileiro, né, já vai encostando ali nos principais goleadores. Aliás, temos uma tabela de artilheiros com um número de gols baixo, né? Se a gente pegar o Estevão, que é o artilheiro do campeonato, tem 12 gols, né? Um número de gols bastante baixo. E aí são vários jogadores com 11, tem o Pedro, o Yuri Alberto, aí com 10, uma série de jogadores. O Wesley e Verratti estão empatados, inclusive, com 9 gols marcados até aqui. É um gol importante para o Inter, né? Ele estava falando ali sobre 15 jogos de invencibilidade, né? Um momento de muita confiança e que o Inter está sabendo aproveitar. Estava dando também uma olhada aqui, Alex, Jéssica, amigos do Troca de Passes, na nossa hashtag Troca de Passes aqui no X, né, no Twitter, e queria ouvi-lo sobre a opinião do Ramon aqui, que mandou. Ó. O Paiva causou um efeito quando entrou, mas agora a estratégia dele tornou-se escassa. O quanto de culpa tem o Rafael Paiva nesse momento difícil do Vasco? O elenco não tem grandes opções. O torcedor pegou no pé hoje, houve vaias em São Januário, gritos de time sem vergonha, mas muita gente direciona também essa crítica ao Rafael Paiva. Jéssica, é justo? Eu não acho que seja, sabe? Eu entendo a frustração do torcedor e ela é sempre muito pertinente, né? A maneira como o torcedor se expressa, mas esse efeito Paiva que o torcedor está dizendo, o momento que o treinador assume essa função e consegue vender a ideia dele para o grupo, causa essa reação instantânea que é do time corresponder em campo mais na energia, mais na emoção. Só que ao longo do tempo, no campeonato longo, como é o Brasileirão, vai exigir que se tenha elenco. Qualquer ideia de treinador vai precisar de elenco para se tornar realidade, porque o efeito da emoção, ela acontece, ela é espontânea, mas ela vai durar no máximo 5 jogos. A partir disso tem que ter mais coisa. A ideia do treinador tem que ser mais profunda, mas ele também só vai conseguir realizar se tiver peças para realizar, para tornar em realidade isso em campo. E hoje o jogo do Vasco ele era muito simples, muito claro. Vamos marcar lá atrás, direitinho, roubar essa bola e tentar conectar um ataque. Mas aí a gente viu um Verratti que corre que nem um condenado lá na frente, um latifúndio em que ele tem que preencher sozinho, sem ajuda de ninguém. Nesse jogo das linhas baixas, precisa ter pontas que contribuam, que tem escape, que cheguem em velocidade, tenham qualidade para segurar a bola por alguns instantes para o resto da equipe chegar. E o Vasco não conseguiu fazer isso. Então falta, sim, elenco, falta qualidade. A gente vê que algumas peças são improvisadas no Vasco para conseguir dar conta, porque sofre com lesões, porque o elenco já não era robusto no início da temporada. Tentou corrigir com algumas peças, mas ao longo do caminho precisou improvisar por causa dessas lesões. Então, acho que é claro que o torcedor quer muito mais o Vasco. E se o Vasco conseguisse jogar um pouquinho mais, poderia até buscar uma Libertadores, porque esse G5 vai virar G6, vai virar G7, G8, vai ficar enorme. Acontece que o ano do Vasco não é esse. É sempre interessante ter essa lucidez de entender que o ano do Vasco é de superação institucional em primeiro momento. E isso tem sido feito. E aí, para depois que tiver a casa arrumada, realmente pensar no ano que vem, aí sim, de dar mais oportunidades para o Rafael Paiva. E acho que só assim a gente vai ver, de fato, qual é a qualidade do Rafael. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar nesse papo aqui, né, a nossa equipe que participou do jogo, né, transmitiu o jogo lá em São Januário. Estão lá Jader Rocha, Lédio Carmona, o Intrépido e Roger Flores. Estava conversando aqui, meus amigos, vejo aqui na nossa hashtag Troca de Passes algumas críticas
ao trabalho do Rafael Paiva. E tem adversários, né, também sentindo o momento do Internacional. Por exemplo, o Rafão Zubeldia diz o seguinte aqui, ó, torcedor do São Paulo. Já era Libertadores fase de grupos direto para o São Paulo. O Inter está muito sólido com o Roger. A única chance é se o Botafogo for campeão da Libertadores e aí virar G6. Abraços. São momentos diferentes, né? O torcedor cobrando o time do Vasco, especialmente o Paiva, que é o técnico, e os adversários respeitando esse Internacional que vive um grande momento. Bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Diniz. Um abraço para você, amigo, Jéssica, Alex, a galera que está acompanhando o Troca. E é bem por aí mesmo, né? Porque não tem muito que a gente falar a respeito do que é essa campanha do Vasco de oscilação. É um time que estacionou, estagnou, 3 jogos perdendo, 3 jogos sem marcar nenhum gol. Para ali no meio da tabela contra esse Internacional, que é um negócio impressionante, né? A maneira como o Roger conseguiu encaixar esse time e chegar a 15 rodadas de invencibilidade num Campeonato Brasileiro tão parelho como a gente percebe, né? Ano após ano o campeonato vai ficando mais apertado, mais parelho, mais difícil. Não é todo dia que vai surgir um case como esse Internacional do Roger, que veio aqui, encarou, venceu. E a gente falou muito ao longo da transmissão, não é, Roger e Lédio? O Inter não teve dificuldade, o Inter se sentiu confortável para conquistar esses 3 pontos. É por aí? Num primeiro momento o Vasco até iniciou de uma maneira em que poderia, pelo menos, dar ao torcedor uma esperança de um time melhor treinado, até porque as duas equipes ficaram quase 12 dias sem uma partida, né? Então a expectativa de uma volta é que você tenha as equipes melhor, né? Fisicamente, taticamente, coletivamente. O Inter melhorar daquilo que estava é difícil, porque já vinha jogando um grande futebol. Agora, o Vasco era fácil, porque estava num momento muito ruim. E nesse primeiro momento de início de partida, parecia que o Vasco dava sinais de uma melhora consistente, mas isso não durou 20, 25 minutos. O Inter, quando percebeu, opa, meu time é melhor, deixa eu botar a bola no chão, deixa eu começar a trabalhar, deixa eu começar a rodar de um lado para o outro, começou a botar o Vasco em dificuldades, o Vasco não conseguia encaixar na marcação e o Inter foi criando situações. No primeiro tempo, algumas pegadas de fora da área, algumas infiltrações, principalmente pelo lado esquerdo. O René teve uma participação. Essa aí uma finalização do Verratti, mas a bola foi parada por causa de impedimento. E no segundo tempo voltou da mesma forma, igualzinho, o Inter controlando o jogo com certa facilidade. Já tinha Borré perdido uma situação de gol na frente do Léo Jardim. O Gabriel entrou, bateu uma bola cruzada muito perigosa. O Bruno Henrique já tinha finalizado da mesma região que o Wesley finalizou. E o Léo Jardim fez boa defesa. E aí, quando veio a finalização do Wesley, não teve chance para o Léo. Era um gol muito desenhado, muito claro o que iria acontecer. E o Vasco não soube impedir. A partir daí, começaram as substituições. O Inter deu uma recuada, começou a jogar em cima do desespero do Vasco. E o Vasco até deu uma resposta com o Coutinho, com 2 lances ali, mas não foi suficiente, né, Lédio? E só para... a gente estava vendo a Jéssica comentar, né, sobre... E aí concordo com alguns pontos. O único detalhe é que... E aí, uma informação, mas já com opinião. O Rafael Paiva não fica, né, pro ano que vem, né, Lédio? Não, dificilmente fica. Boa noite, amigos. Mas eu acho que ele não é culpado, sinceramente. Não vejo culpa nenhuma. Tem responsabilidade. Entendi o seu contexto, mas é que a torcida, a torcida tem que achar um culpado, né? Feito, rapaziada, tá aí a repercussão, então aí o Alex, Super Alex aí, né, dando seus pitacos. O Vasco aí tá muito mal também, né? O Inter fez uma partida boa, fez uma partida legal, uma partida bacana. Foi melhor do que o Vasco, é melhor do que o Vasco, demonstrou isso dentro de campo e colocou o Inter aí com mais 3 pontos aí na classificação, chegando a 62 pontos. Quem diria, hein? Ah, se o Roger tivesse vindo desde o Gauchão, né? Tamo junto, galera. Deixa o teu joinha, deixa o teu like. Até o próximo vídeo. Valeu!